E agora, com muita reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, no seu verso 23, fala do seguinte tema: que o Senhor levantaria um só pastor. Diz o texto: e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. Esse texto está num contexto realizado pelo profeta Ezequiel, que estava no cativeiro babilônico, e o Senhor dá uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Esses pastores estavam se apacentando a si mesmos, não apacentavam as ovelhas do Senhor. Os líderes de Israel, seus reis, sacerdotes, seus profetas, estavam envolvidos com a cobiça, com a corrupção, com o egoísmo, e deixaram de guiar o povo de Deus no caminho em que ele os queria. Estavam explorando o povo. Como diz o verso 3, comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Manipulavam os cidadãos para obterem lucro pessoal, ao invés de lhe dar assistência espiritual. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Esses líderes eram culpados do cativeiro de Judá, e Deus ia julgá-los. Esses pastores infiéis estavam tendo um contraste com o profeta Ezequiel. E o profeta diz que Deus enviaria um pastor segundo o seu próprio coração. Este pastor seria o Messias, seria o Senhor Jesus Cristo. E no verso 11 deste capítulo 34, a Bíblia nos diz: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e no dia de escuridão. E isso o Senhor ainda faz nos nossos dias. O Senhor busca o seu rebanho. Nós fazemos parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma figura muito repetitiva na palavra do Senhor. O Senhor se colocando como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, o bom pastor que cuida das ovelhas, o bom pastor
que assiste às ovelhas. Este é um quadro que representa muito bem o que Deus faz com o seu povo. E nesse verso 23, diz que e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. E o Senhor Jesus Cristo é o Messias, que veio da linhagem de Davi. A palavra de Deus nos falam dessa linhagem, aonde Deus estabeleceu uma aliança com Davi. O Salmo 89, verso 4 nos diz: e da tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Também no verso 20 diz: achei a Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi. E o verso 29 também diz: também por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Assim, pastoreou o povo de Deus como um justo sacerdote, um profeta e rei, como eram os ofícios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os seus 3 ofícios foram esse: sacerdote, profeta e rei. E ele é o bom pastor. João capítulo 10, verso 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Há necessidade de você conhecer este pastor de ovelha. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele é esse bom pastor, um pastor que veio tratar da maior problema que nós podemos ter, que é o nosso pecado diante de Deus. A nossa separação diante de Deus, que temos através da desobediência à palavra do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio dar essa condição de perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos, através do seu sacrifício, estarmos sendo recebidos como uma aliança diante de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, em 1 João capítulo 3, verso 16, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele provou esse amor por nós ali na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue precioso para que nós pudéssemos também fazer parte deste concerto que ele prometeu desde o Antigo Testamento. Ele tem prometido. Nós éramos ovelhas desgarradas, sem pastor, estávamos perdidos neste mundo, mas agora nós temos encontrado o verdadeiro pastor, o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Por isso, a palavra de Deus é muito rica quando nos mostra o Senhor Jesus Cristo como o sumo pastor, aquele aonde nós poderemos alcançar a incorruptível coroa da justiça, a incorruptível coroa de glória, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No futuro,
quando o povo de Deus for restaurado à sua terra, isso é, durante o milênio, o Messias estabelecerá o seu reino de paz e de justiça. E dessa maneira, o Senhor está chamando as pessoas para este aprisco. A porta está aberta. Ele é o pastor que foi levantado por Deus. Ele é o verdadeiro pastor das ovelhas. E ele estabelecerá um concerto de paz, diz o verso 25 do capítulo 34 de Ezequiel. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente e dormirão nos bosques. Esse é o concerto que Deus está estabelecendo nos nossos corações, porque o Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz, aquele que realmente pode nos dar a paz com Deus. O apóstolo Paulo fala dessa paz através de Romanos, quando nós somos justificados pela paz, nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa desse sumo pastor, ele nos concede essa comunhão com Deus. E o nosso coração, ele pode ser um coração que está num ritmo dos seus batimentos espirituais, num batimento tranquilo, num batimento amável, num batimento em que nós temos essa grande esperança, essa realidade que é a vida do príncipe da paz em nossas vidas. Ele fazendo parte do nosso corpo. Como diz Paulo, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, ali existem os frutos do Espírito Santo. E esses frutos, eles são colocados nas nossas vidas, para que realmente possamos desfrutar da presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E assim, fazermos também essa missão para outras pessoas que estão vivendo uma vida agitada no sentido espiritual. Estão buscando uma luz através da filosofia, das religiões, da ciência, mas a verdadeira luz é o Senhor Jesus Cristo, que pode dizer: eu sou a luz do mundo. Por isso, neste dia, o Senhor está com seus braços abertos, chamando ovelhas para que entrem no aprisco, entrem pela porta do aprisco, e assim o Senhor Jesus Cristo estará realizando esta obra tão maravilhosa de cuidar de cada uma de suas ovelhas, porque Ele é o pastor verdadeiro. Ele é o pastor que está procurando as suas ovelhas e Ele busca o seu rebanho diante das ovelhas que estão dispersas. Que você, prezado ouvinte, atenda esse chamado do sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele te convida neste dia para você entrar no seu aprisco. Oremos. Senhor, abençoa os corações das pessoas que estão desorientadas no sentido espiritual. Faz a tua obra, Senhor, que possam conhecer o verdadeiro pastor, conhecer a sua
voz e conhecer a sua pessoa. Ele veio para buscar as ovelhas desgarradas. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.